do GT Crise Hídrica. Nossa pauta não é muito extensa, mas no finalzinho eu queria propor um andamento diferente do trabalho, mas a gente conversa mais no final. Vou pedir para o Alexandro já fazer a tradicional apresentação da CBA sobre a situação do reservatório de Tupararanga. Bom dia, Alexandro. Obrigado. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, eu já inicio a apresentação. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Então, vamos lá. Bom, como de costume, né, a gente apresenta aqui os dados do reservatório mais atualizados possível. Ela está com atualização na data de ontem, né? Então, cenário atual nosso, que é o nível atual do reservatório, é 819,99, o que representa 38,32% de sua capacidade útil. A vazão afluente, nessa primeira semana de novembro, foi de 7,81 metros cúbicos por segundo, quando a vazão afluente MLT, para esse mesmo período, é de 9,81 metros cúbicos por segundo. Então, o que equivale, a gente está nessa primeira semana, 80% da MLT. Aqui a gente mostra como que foi o comportamento do reservatório para o mês anterior, né? Ele começou em outubro com 819,94 e terminou com 819,91, perda de 3 centímetros. E em novembro, a gente começou com 819,02 e até o dia 6 com 819,99. Então, teve uma recuperação aqui de 7 centímetros. Aqui a gente traz as vazões, né, a vazão afluente e a defluente. Então, a gente vê que primeira semana de outubro a gente teve uma precipitação maior, teve uma afluência maior. Depois, essa afluência ficou ali em torno dos seus 3 metros cúbicos por segundo. No último dia, a gente teve uma precipitação maior, que levou essa vazão afluente 16,10. Já em novembro, a gente vem com uma média superior superior aos 3, né? A gente está aqui por volta dos seus 7, 8 metros cúbicos por segundo, e aqui a nossa vazão defluente. Aqui a gente traz o histórico das afluências mensais, né? Comparada com a sua MLT. Então, em outubro, a gente fechou em 57%, a gente vê que não está bem próximo dos últimos 3 anos, né? Somente 2019 que teve abaixo de 40%. Já em novembro, a gente teve ano passado bem crítico, que foi 32%, e por enquanto a gente está em 80%. Aqui vale ressaltar que a gente está falando de uma semana de novembro, né? Então, a gente ainda tem 3 semanas e esse número ainda pode tanto baixar quanto subir, né? Mas é muito cedo para a gente falar que ele está muito perto da MLT. Não, está cedo ainda. Aqui a gente traz a vazão defluente para a vazão defluente de 2,5 metros cúbicos por segundo, além da captação do SAI de 1,95, a gente traz, a gente está nesse ponto aqui do gráfico, né, que é 38,32, e dependendo da vazão, dependendo da afluência que a gente tiver, aqui a gente tem os patamares para afluência, né, em função do MLT, a gente estima como que seria a recuperação do reservatório. Se eu considerar que é os 50%, que é o que a gente tem atingindo, a gente vai chegar ultrapassar os 50% do reservatório e vai chegar perto do 824 metros, né? Isso com a vazão de 2,5. Se a gente aumentar a vazão de 2,5 para 3,5, os mesmos 50%, que é essa daqui, né, ó, a gente chega aqui no 50% do reservatório também, lá para março, abril do ano que vem. E aqui, para 3,5 metros cúbicos, considerando 50%, a gente atinge aqui também os 50% do reservatório nesse mesmo período. E em nenhuma dessas situações a gente atinge o mínimo operacional de 817,5, né? Somente para patamares de MLT inferiores a 30% que a gente atinge esse valor. Aqui a gente tem uma previsão de precipitação para os próximos 10 dias, né, acumulado,
os próximos 3 dias está baixo essa precipitação, os 5 dias está 11,4 e para os próximos 10 dias 47,4. Aqui só um zoom aqui na região, né? Aqui com a previsão dos próximos 10 dias 46,9. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui à disposição. Obrigado, Alessandro. Está aberta a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Solicitar algum esclarecimento? Bom, ninguém pediu a palavra. Estou no crack já. Todo mundo já está sabendo o que acontece. Mas eu acho que é interessante a gente pôr já uma sugestão aqui, né? Eu vou perguntar primeiro para as concessionárias, não sei se está aqui, deixa eu ver se o Reginaldo está, ou a Lauren. O Reginaldo. Bom dia. Alô? Desculpa, tá sem câmera, é a Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo. Olha, eu tô vendo que eu tô até sem nome hoje, desculpa, gente. Eu tô sem câmera, sem nome, tô com um computador diferente aqui. Só para atualizar, na ETA Vitória Regia a gente tem mantido tudo na normalidade, eu não tenho tido nenhum problema, não. Nem quanto ao flúor, nem quanto à qualidade da água bruta. O flúor, ele até tem dado uma oscilada, mas muito pouco, nada próximo ao que a gente tinha anteriormente, tá? Mas de resto, tudo tranquilo. Nada significativo. Nada significativo. Muito obrigada. Lauren? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. A gente não teve, professor André, nenhuma alteração aí. A gente está acompanhando semanalmente. Não houve nenhuma alteração nem na quantidade, nem na qualidade. Obrigado, Lauren. A minha sugestão, na verdade, Alexandro, é a gente estender essa avaliação, estender no sentido de não precisar fazer reuniões por períodos tão pequenos, né, a cada 15 dias, passar a reunião mensal, mas a ideia é que vocês tragam da CBA uma proposta aí de funcionamento do reservatório para o próximo ano. As previsões de tempo, de meteorológicas que a gente tem acompanhado, têm indicado uma redução da lanina e o aumento de chuvas. A gente já reparou que outubro, novembro foi bem chuvoso, acima do que a gente estava esperando. Não foi acima da média histórica, mas foi acima do que a gente estava esperando, né? Do que a gente estava acompanhando. Isso. Algumas previsões indicam que agora dezembro, janeiro, em algumas regiões do estado de São Paulo, que aparentemente não é a nossa, mas de qualquer forma, em algumas regiões vai aumentar o volume de chuvas. Talvez o nosso também chegue muito próximo à média histórica, né? E acho que a gente pode pensar em um processo mais de médio prazo, para não ter que ficar a cada 15 dias avaliando. Acho que a gente passou já o período mais complicado, porque também já estamos saindo do período de estiagem, né? Uhum. Estamos entrando para um novo período de chuvas, e eu acho que a gente pode dar uma estendida nesse prazo de avaliação, mas a gente talvez vocês trouxessem um planejamento aí para o próximo ano, como que vocês pretendem fazer essa mudança de vazão no reservatório. O que seria interessante, né, para a gente poder aplicar? Professor, eu gosto muito dessa alternativa, né, que na verdade ela é a gente deliberar uma regra operativa para o reservatório, né? A gente pode trazer, sim, uma sugestão, né, aí a gente traz essa sugestão dessa regra, podendo variar ali a defluência, considerando os níveis do reservatório, considerando toda essa questão de uso múltiplo do reservatório, e a sua última prioridade, lá pela sua quinta prioridade, é a geração de energia. Mas dá sim para a gente trazer essa regra, eu só preciso, essa proposta, né, de regra, o senhor está pensando em que prazo para isso? Na verdade, quem tem que falar o prazo mais é vocês mesmo, porque vocês têm que trazer, né, não adianta ficar... Então, a minha sugestão é o seguinte, a gente manter, pelo menos a próxima reunião quinzenal, e nessa eu não sei se para esse grupo aqui
total eu traria essa regra, ou como é que a gente faria para deliberar essa regra? Olha, eu acho que eu poderia fazer uma apresentação inicial nesse grupo mesmo, Tá. E depois a gente pode, se for o caso, separar um grupo menor para analisar no detalhe. Boa. Não, pode ser. Então, assim, se todo mundo estiver de acordo, eu acho que a gente mantém pelo menos a próxima reunião, de forma quinzenal. Eu me comprometo aqui em trazer essa regra. O prazo está um pouco apertado, porque essa regra ela é pautada em histórico, né? Ela é pautada em tem toda uma ciência de dados nela, não é simplesmente, vamos baixar aqui até ali, não, ela tem toda uma questão estatística que a gente usa, a gente já começa a estudar isso, a gente já começou a estudar isso há algum tempo, né? Só que realmente ela precisa de um amadurecimento. Mas eu me comprometo aqui em 15 dias trazê-la aqui para o grupo, pelo menos essa proposta inicial, e depois, num grupo menor, a gente discute aí os detalhes dela, sem nenhum problema. Então, se você achar que 15 dias é muito pouco, a gente pode fazer dia 21, por exemplo. Aí dá uns 20 dias. Tá bom, dia 21. Aí, assim, tem um tempinho um pouco maior, mais alongado. É uma proposta, gente, que eu estou trazendo, e gostaria de ouvi-los também. Não é só uma proposta minha com a Alexandra. Acho que seria interessante que o grupo se manifestasse se acha que essa proposta é viável e que a gente pode discutir já uma regra operacional para o próximo ano, a partir do que a gente tem acompanhado. André, dia 21 dá 15 dias mesmo. Dia 21 dá 2 semanas. Seria 2 semanas. Dia 21. Você falou é verdade. Dia 21, dia 28, né? Dia 28. Vamos fazer dia 28. Dia 28, Eu vi 28, falei 21, porque é isso mesmo, dia 28. Assim a gente já fecha o mês de novembro, dia 28 já está no finalzinho do mês, a gente já vê o que aconteceu no mês de novembro. As previsões para o verão já começam a ser mais divulgadas, né? E a gente começa a ter mais dados sobre o que vai acontecer em dezembro, janeiro, fevereiro, e fica mais fácil para a gente discutir. Estou vendo aqui que a Rosângela concorda, a Eleusa acho que também concorda. Alguém gostaria de fazer alguma outra proposta, fazer alguma outra sugestão? Está aberta a palavra. O Júlio também está de acordo. Acho que, de modo geral, a maior parte das pessoas aqui estão colocando de acordo nessa proposta, Alexandre. Então, só para repetir, para ficar claro para todo mundo, a próxima reunião nossa seria dia 28, será dia 28, né? E nessa próxima, a CBA já se compromete em trazer uma proposta de regra operacional para a represa de Tupararanga, pelo menos para o próximo ano. Não sei se essa regra vai ser a partir do próximo ano, mas pelo menos para o próximo ano, para a gente já começar a estudar isso, e aí a gente tem um tempinho adicional para pensar a respeito também. Aí eu vou pedir também para as concessionárias para também estudarem aí essa questão de quantidade de água na calha do Sorocaba, as necessidades e o que pode trazer de problema nos próximos anos. Aparentemente, a gente mesmo trabalhando com uma vazão muito pequena de saída, né, próximo da vazão que é 710, a gente não está tendo muito problema de qualidade, que era o principal medo que a gente tinha, né, na redução da vazão. Semana passada parece que houve morte de peixe no Rio Sorocaba, não sei se a CETESB tem alguma informação a respeito disso. Eu só vi no jornal, mas não era uma mortandade excessiva. Às vezes é só peixe que fica represado em algum canto do rio e acaba morrendo por falta de oxigenação. Não sei se a Rosângela tem alguma informação a respeito disso. Você tem, Rosângela? André, eu não tenho qualquer informação a respeito disso. A única entrada que houve foi uma alteração a montante da captação de Votorantim, mas não foi por causa de problema de chuva.
foi devido a alguma alteração ou movimentação de terra, e isso já entrou como reclamação na CETESB. Okay. É a ocorrência que eu tenho registrada, mais nenhuma. Tá bom. Se aparecer alguma coisa, depois você nos avise. Sim. Tá? Então, eu acho que esse primeiro ponto de pauta a gente venceu e fica, então, a próxima reunião, já deixa a Secretaria Executiva aí avisada, a próxima reunião fica para o dia 28/11, e além do acompanhamento da situação, que é o tradicional que o Alexandre traz, ele já vai trazer uma primeira proposta de regra operacional do reservatório. Tá? Acho que pode deixar assim, primeira proposta, depois a gente vai discutir isso ainda e ver o que é mais adequado. O segundo ponto de pauta é a aprovação das memórias técnicas das reuniões 26ª a 30ª. Estamos quase chegando, hein? Mais umas 3 reuniões, aí a gente acaba de aprovar todas as atas. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, gostaria de acrescentar alguma coisa ou fazer alguma proposta sobre as memórias técnicas. A gente está fazendo memória técnica bem curta, né? Mas o que é discutido e o que é decidido, para não ficar naquelas atas muito pesadas. André, deixa eu falar uma coisa. Ata pesada. Bom dia a todos. Bom dia. Rapaz, eu estava revendo o meu arquivo, estava procurando o documento. Tinha uma ata de uma plenária do Sorocaba Médio TT, sabe quantas páginas? 68! É bastante, né? Muita coisa. E depois outra, tudo papo furado, desculpe. Não, precisa o essencial, né? O essencial, que nem você está fazendo. É que aqui, como também as reuniões não são tão longas, é que nas reuniões do colegiado tem mais gente para falar, né, seu Chico? Eu acho que o documento mais completo tem a sua importância, mas nesse caso aqui é importante a gente também ser mais objetivo até um pouco. Fala, Rosângela. André, só lembrando aqui, o senhor Francisco pontuou isso, foi decisão e foi a solicitação, inclusive, da sociedade civil, que as atas fossem completas e que houvesse a ata, se eu não me engano, eles chamam executiva, se eu não estou errando. Então, seria para a plenária, tá? É isso que ficou decidido, não sei se houve alguma alteração, mas geralmente é a ata completa, né? Por isso que tem, como você mesmo falou, além dos documentos anexos, tem todas as falas, e também foi proposto que houvesse uma ata executiva. Obrigada, André. Obrigado, Rosângela. Né, eu acho que eu entendo, seu Chico, que é muito grande mesmo para a gente ler, mas eu acho que é interessante como história do funcionamento do comitê, né? Você ter essas informações mais detalhadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma ferramenta mais objetiva para ficar mais fácil da gente achar informação. Que realmente, ler 60 páginas de uma reunião, deve ter muita coisa ali que talvez não tenha tanto interesse assim, mas é importante a gente ter essa história, né, do comitê marcado. Ninguém tem nenhuma sugestão sobre as atas que foram disponibilizadas? Aparentemente ninguém tem. Essas memórias estão sendo deixadas na própria página da agenda do Comitê de Bacia e nas respectivas reuniões, né? Então, se você entrar em cada uma da reunião do GT Crise, vai ter lá disponibilizada a ata da reunião. Tá? Fala, Natália? Isso, André. Bom dia de novo. Nós estamos colocando aqui na aba de atas também. Então, no respectivo ano, tem as reuniões, todas as reuniões que têm atas aprovadas já nas suas respectivas câmaras ou plenário, nós estamos colocando aqui também para ficar mais fácil de encontrar, tá? Então, é no SIG RH, na aba do comitê, né? Em atas, a gente está colocando também. Então, está em 2 lugares. Isso. Só vou achar fácil. Então, tá bom.
Então, ninguém tem nenhuma sugestão nas atas, eu vou colocar em votação em bloco, se vocês me permitirem. Podemos fazer em bloco? Eu estou concluindo a concordância porque ninguém está falando, hein, gente? Naquela velha frase, né? Como é? Quem cala, consente. Então, vamos lá. Os favoráveis às memórias técnicas das reuniões 26ª, 27ª, 28ª, 29ª e 30ª do GT Crise Hídrica permaneçam como estão. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestações, vou dar como aprovada essas memórias técnicas e vamos passar para os informes. A Fundação Agência tem informe da reunião do colegiado, que já foi marcada, né, Natália? Dia 25, é isso? Isso, André, foi confirmada no dia 25 de novembro, lá no município de Tietê. Vou colocar aqui na agenda também para todos verem, que a pauta e os materiais complementares estão disponíveis também no SIG-RH. Então, vai ser lá na sede social do Tietê Esportiva Clube, dia 25/11, às 9 horas da manhã. Então, todos os materiais aqui da plenária já estão disponíveis no SIG-RH. E, como sempre, a gente vai... o comitê vai disponibilizar uma van saindo de Sorocaba, para quem quiser ir na reunião. Lógico, saindo de Sorocaba porque a maior parte dos que demandam esse transporte são de Sorocaba, mas existindo pessoas de outras regiões que queiram ir também na reunião, é só entrar em contato com a Fundação Agência. Isso, aí se vocês puderem já manifestar esse interesse essa semana, porque se forem poucas pessoas, porque na outra também foi pouquinha gente que participou, a gente consegue até fazer um revezamento aí, compartilhar umas caronas, de repente carro, né? Então, aos interessados, por favor, que entrem em contato conosco nessa semana. Tá. Já pode marcar meu nome, viu, Natália? Eu já sou interessado. Tá bom, André. E só para lembrar também que a gente vai aprovar... Meu também, Natália. A Eleusa também. Tá ok. Só para lembrar também que na próxima reunião, próxima reunião do colegiado, essa 67ª, vai ser aprovada a deliberação para a eleição no próximo ano. Nós vamos ter eleição no começo do ano no comitê e a sociedade civil, principalmente, tem que se inscrever para participar, né? Então, é o momento de reinscrição para a participação na eleição do comitê, que vai ser em seguida, assim, o edital aprovado, em seguida já abre o período de inscrição. Rosângela, por favor. André, desculpe o atraso, mas como se tratou de uma questão que você colocou, eu perguntei, além da agência, perguntei no laboratório. Não houve o atendimento pelo laboratório de qualquer ocorrência de mortandade, tá bom? Tá. Às vezes sai no jornal, mas esquecem de avisar justamente o órgão que faz a fiscalização e o controle, né? Mas eu não vi, peço até desculpa por quando você vir, se você puder dar um toque, aí a gente já pergunta. Tá, mas bom? Não era Eu não vi, André, eu não vi. Não era uma mortandade excessiva, Rosângela, eram alguns peixes mortos na margem, que pode ser um monte de coisa, não necessariamente poluição, né? Tá fechado o seu microfone. Desculpa, obrigada, André. Tietê, né? Obrigada. Não é no Tietê, Chico, aqui no Sorocaba. Não é mortandade que nem o Tietê, toneladas de peixes. Ah, sim, não chega... Que morrem periodicamente, e não acontece nada, Bom dia. Pois é, seu Chico, justamente na reunião do colegiado nós vamos montar finalmente a Câmara Técnica do Rio Tietê, que espero tenha gente para brigar com essa questão, né, da regra operacional lá das barragens de Pirapora, né? Seu Chico, está fechado o microfone do senhor. Aqui a Natália passou para nós. Bom dia, Natália, Carol, etc. Mais de 40 candidatos a membros da Câmara, rapaz. É isso. Bastante gente.
Vamos ver se funciona. É isso. Precisa ter alguém lá para pegar o touro com a unha. É isso, gente. Obrigado a todos pela presença. Não sei se alguém mais tem algum outro informe a ser feito. Senão a gente já pode encerrar. A Eleusa levantou a mão. Eleusa, por favor. É que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, gente, para variar. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Na sexta-feira, André, deixa eu baixar minha mão aqui. André, Natália. Na sexta-feira, no final da tarde, nós recebemos o ofício. Você deve ter recebido também, André. Eu? Do Fórum Paulista. Tá, do Fórum Paulista. Aqui, deixa eu abrir o ofício. Eles vão fazer uma reunião no dia 1º, lá em São Pedro, por conta da realização da Semana de Secretários Executivos e Técnicos das Fundações Agência, né? E tem uma situação, deve estar no seu e-mail, André, tá? Uma das coisas é o plano de trabalho de análise e internalização do estudo BID-COBRAP. E depois também, antes, tem o posicionamento das PLs, mas esse daqui eu achei muito importante, tá bom? É um dia só, André, um dia só, é só à tarde, no dia 1º, das 14, acho que até o final da tarde. Eu gostaria de estar participando. Eu acho que é importante você participar, até porque a Carol passou para você já o estudo, né, do BID? Já. Tá, você pode compartilhar comigo? Posso. Então, será que a gente consegue... Eu estou falando já e posso, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu lembro, acho que passou sim. Ela passou, mas pelo visto você não leu, né? Não. A gente faz isso, André. Tá. E aí eu acho que é importante a gente estar participando, bom? Tá. E ver com a Júlia como que a gente pode fazer o esquema. Para eu ir sozinha, eu tenho receio de voltar à noite de São Pedro para cá. Aí eu não sei como é que a gente pode esquematizar isso daí, André. Tá, não, é uma quinta-feira, para mim dá para ir, sim. Dá para ir, né, André? Então, é dia 1º, às 14 horas, lá em São Pedro. Então, nós só precisamos ver uma maneira, uma forma de irmos, ou a gente dorme de quinta para sexta lá e volta, todo mundo junto na sexta-feira, não sei, André. Tá bom. Então, mas que é importante a gente estar participando dessa discussão, sim, com certeza, principalmente dentro dos novos cenários aí que a gente está vendo se desenhando, tá bom? Tá. Então, essa daí é uma questão. E depois, a outra eu vou fazer uma reunião em em dezembro, de encerramento da Câmara Técnica de Saneamento, e porque eu tenho uma cobrança com relação ao tratamento de esgoto de Mairink, né? E eu preciso dar um feedback disso daí. E uma pergunta que fica: nós vamos elaborar um plano de trabalho para 2023? Deixar encaminhado? Eu acho que é importante, né, André? Sim. Né, Natália? Sim, o comitê precisa apresentar na primeira plenária do ano o plano de trabalho para 2023. Então é importante fazer, né? É importante, Pelo menos dar um pontapé agora em dezembro. Depois, Natália, eu vejo com você uma data ideal, tá bom? Tá ok, Eleusa. Tá? Bom, fica aí, então, os meus 2 recados. Okay. Deixa eu falar uma coisa. Esses grandes eventos, eu acho de grande valor um evento como esse que a Eleusa contou. Bom dia, Eleusa. Viva Mairink. Não existe condições, não sei se dentro das possibilidades, a agência patrocinar uma condução, e se for o caso, hospedagem, porque é de grande valor a participação de alguém representando o comitê. Mas acontece o seguinte, que nem a Eleusa fala, eu vou com o meu carro, fico com medo de sair de noite, eu também já não tenho mais pique para isso. Mas como é um evento oficial, nós sugerimos, se não existem condições, a Júlia Gomes, que é dona do dinheiro, seria o caso de haver disponibilidade de recursos para a participação nesses eventos. Muito obrigado.
Obrigado, seu Chico. Mas provavelmente sim, a Fundação Agência irá ou providenciar carro, ou ver como é que a gente vai fazer para poder ir nesse evento. Tá? Eu estou procurando o e-mail aqui, Eleusa, do dia 4, que foi sexta-feira, não estou encontrando, mas eu vou dar mais uma buscada aqui, talvez esteja perdido aqui no meio. Que veio, como vem com 4 de novembro, para mim chegou às 15 horas e 41 minutos. Nossa. Mas eu posso replicar para você, porque você está no mailing, tá? Tá bom. Estou replicando já para você, André. Obrigado, Eleusa. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. A próxima reunião, então, não vai ser dia 21, vai ser dia 28. Né? Nós vamos estender o prazo um pouquinho e já vai, o pessoal da CBA já vai trazer uma proposta para o próximo ano de operação do reservatório. Certo? Bom dia, boa semana a todos. Viva! Boa semana para todo mundo e continuem se cuidando. Né? Eu estou ouvindo falar aí de uma nova variante do Covid, então cuidado com todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau.